Muito bem, galera. Estamos aí no final da nossa unidade 2. Terminamos a unidade 2. E aí nós vamos fazer uma revisão geral para que você possa fazer sua avaliação, não é isso? Então, depois da nossa revisão, você está fazendo essa sua avaliação da segunda unidade, né? Ainda temos mais uma unidade, claro, mas com certeza você terá um grande sucesso, vai se dar muito bem nas avaliações. Então, vamos lá para a nossa revisão, escolhemos alguns assuntos aqui interessantes. Vamos lá? Ok. Olha aí, ó. Escolhemos para vocês os assuntos que a gente sentiu assim durante as aulas, que a gente teria um pouco mais de dificuldade, né? Que é circuitos elétricos, tanto parte 2 como parte 3, a potência elétrica e a relação de geradores e receptores, tanto 1 e 2, porque um é gerador, o outro é receptor. São duas aulas que trabalham gerador e depois trabalham receptor, né? Então, nessa aula, que foi a aula 19.1, circuito elétrico parte 2, nós falamos sobre a associação de resistores, tanto em série como em paralelo. E falamos da lei de Kirchhoff, lei das malhas, né? Então, importante estar trabalhando aí e revisando essa primeira parte aqui. Associação de resistores. O resistor pode ser associado em série. Nós sabemos, como é que eu sei que está em série? Se eu pegar qualquer ponto a partir daqui, por exemplo, e movimentar, a minha mão vai vindo e chegar no mesmo lugar, ó. Olha aí, ó. Eu não tenho que tomar nenhuma decisão quando eu chego em qualquer um desses resistores. Portanto, como eu só tenho um único caminho, a corrente elétrica, na verdade, tem um único caminho, e se eu pegar um lápis, vou ter apenas um único caminho para circular todo, passar em todo o circuito, nós podemos dizer que todos eles estão em série. Não posso dizer um na frente do outro, porque aqui está um aqui, o outro aqui. Esse aqui está paralelo a esse, paralelo, mas não no circuito, paralelo na disposição. Mas pelo circuito eles estão em série, porque a corrente é a mesma, passando em todo o caminho, tá? Então, este é um circuito em série. Sendo um circuito em série, a corrente é a mesma, não tem como você entrar aqui 20 amperes e sair aqui com 25, aqui com 18, é impossível. Se tem 20 aqui, vai continuar 20, 20, 20, 20, 20, 20 todo o tempo. Então, a corrente elétrica não pode ter aqui, inclusive a lei, que nós já falamos, lei dos nós, né? O tanto de corrente que entra é o tanto que sai. Então, se entra 20 num resistor, tem que sair 20 no mesmo resistor e assim por diante. Em série, todas as correntes são iguais, têm o mesmo valor. Numericamente, tem o mesmo valor. Então, se I1 tiver um valor de 2 amperes, vai ser 2 amperes, 3 amperes, 2 amperes, 2 amperes no I3. No I3, no I2, né? Então, no I1 vai ser 2 amperes, no I2 vai ser 2 amperes, no I3, 2 amperes e I4, 2 amperes. Quando eu ia falar I3, falei 3 amperes. Todas elas têm que ter a mesma quantidade de valor numérico da corrente, porque não pode criar a corrente do nada e nem também acabar com a corrente do nada. Todas as correntes são iguais, o valor de uma é o valor de todas e o valor do gerador também, a corrente que passar ali é a mesma corrente do circuito. A resistência equivalente, na verdade, ela vai só aumentando a resistência para a corrente. Então você soma, basta somar o resistor 1 com 2, com 3 e com 4. Soma todos eles, resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Nós temos um exemplo de 4, podia ser 3, 10, 1000, sei lá quantos, certo? Todos têm que ser somados quando estiverem em série. Na associação em série, a tensão ela não será igual, porque a tensão nesse resistor, se o resistor for igual, sim, mesma corrente, mas resistor diferente, né? Se você tem aqui uma corrente de 2, como no exemplo, o resistor é 3, vai dar 6. Se aqui for 2, porque a corrente é a mesma, aqui for 4, agora vai dar 8, né? Aqui continua 2, mas aqui se for 8, vai dar 16. Aqui continua 2, mas se aqui fosse 1, ia dar
2. Então, a tensão é a relação da corrente com o resistor. A corrente, independente do que você fizer, ela é igual. O resistor depende do resistor que você colocou lá. Então, as tensões de cada um têm que ser resolvidas separado e a tensão total é a soma das tensões. Resistência soma, tensões somam. Corrente é a mesma, não muda nada o valor da corrente. Claro que a corrente depende dos resistores colocados, da montagem do circuito, mas quando você encontra a corrente tem o mesmo valor. E a tensão, basta somar todas, tem que ser igual. Aí você pode tirar a prova dos 9 quando você fizer seu exercício. Igual aqui, ó, você tem 6, 8, 16 e 2, certo? Então vai dar 32, então aqui a soma tem, esse tem que ser 32, que é a soma de todos os 4. Em paralelo já muda, não é mais a corrente que é igual, é a tensão. Porque a tensão em cada ponto, ó, é a mesma, o mesmo ponto, mesma tensão. Mesma tensão daqui também, tá? Agora, a corrente que entra aqui depende do resistor, que pode limitar ela. Resistor maior, corrente menor, e assim por diante. Então, essa corrente aqui, essa e essa. Quer dizer, se aqui eu tinha 20 amperes, aqui teve 5, sobrou 15 para os outros. Certo? Chegou 15 aqui. Se aqui foi 6, olha, sobrou 9 para cá. Se aqui foi 4, sobrou 5 para cá. Então, a corrente vai se separando e depois vai juntando. 5 e 9, né? 14, com 15. No caso aí, com 5 e 4, 9, com 6, 15, com 5, 20. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Quando tiver em paralelo, tem que tomar esse cuidado. Estou demorando um pouquinho aqui a explicar para vocês, porque em geradores você vai ter o inverso disso aqui, ajuda muito. Então, em série você soma, mas aqui você percebe que nós temos o inverso. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Então, essa equivalente tem uma dica. É sempre menor do que o menor dos valores que estiverem aqui. Na associação em paralelo, você soma as correntes. Você vê que em série, soma as tensões. Em paralelo, soma as correntes. Em série, as correntes são todas iguais. Em paralelo, as tensões são todas iguais. Em série, o resistor é somado. Em paralelo, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos. A lei de Kirchhoff. O nó. Chegou no nó, a quantidade que chegar aí, 1 e 2 estão chegando, tem que ser igual às que saem. É a mesma coisa que nós fizemos lá. Então, essa lei dos nós não pode ser quebrada. É a conservação de carga elétrica. A soma algébrica das cargas existentes no sistema fechado permanece constante. Ninguém inventa nada, tá? Se aplica aos pontos do circuito, onde a corrente elétrica se divide. Ou seja, nos pontos de conexão entre 3 ou mais condutores, a gente chama de nó. Como se você amarrasse aqui e desse um nó, né? Então fica fácil de perceber. Indica que a soma das correntes que chega em um nó é igual à soma das correntes que saem. E 1 mais I2 tem que ser igual a I3 mais I4. Não precisa ser igual aos valores. I1 tem que ser igual a I3. Por exemplo, aqui tem 2 mais 8, dá 10. Aqui pode ser 4 mais 6, 10. Não precisa ser igual aos valores, mas tem que dar o valor, a soma tem que ser igual. A lei das malhas, você usa uma malha, né? Indica o sentido da corrente, você sabe que aqui nós temos um valor qualquer. Se você colocar do menos para o mais, né? Ou do mais para o menos, nós sabemos o que é gerador e receptor. Indicando um sentido, nós podemos fazer a lei das malhas e somar as tensões todas, tem que dar 0. Numa malha, fechou tudo, tem que dar 0. Vocês viram lá que somando lá dá 32, 32 menos 32 no exemplo, 0. Escolhe um sentido qualquer, não tem problema nenhum. Pode escolher qualquer sentido, somar todas as tensões, e aí você sabe que se você disser que para um lado, por exemplo, é positivo, né, para o outro é negativo, se um for positivo, o R lá é negativo, então tem que somar as tensões e as forças eletromotrizes e contra-eletromotrizes, tá? O circuito elétrico parte 3 vai falar dos medidores, né? Então nós temos aí os medidores
do circuito elétrico. Uma associação mista de resistores é aquela em que você praticamente utiliza a lei das malhas, né? Uma combinação no mesmo circuito que tenha paralelo e série. Você pode fazer a lei das malhas aqui e aqui. Ou você pode fazer, aqui é bem simples, esses dois estão em paralelo, monta o circuito de novo, forma um só, e aí agora você tem um circuito em série. Você pode desenhar duas vezes ou pode usar a lei das malhas, tá? Então aqui nós temos um sisteminha de fazer essa ideia que eu falei de montar de novo um novo circuito. Então o que você tem? Você faz o R2 e o R3, certo? E aí você monta um circuito novo e faz ele em série. Aqui os dois estão em paralelo, utiliza o inverso da resistência igual a soma dos inversos. Aqui estão em série, é só somar. Só que esse aqui não é mais o R2 e o R3, é o R2 e 3. Os dois juntos, feito dessa maneira aqui. Tá? Matematicamente você não pode errar. Instrumento que nós utilizamos, nós temos um amperímetro, né? O multímetro aqui você pode utilizar tanto como amperímetro, ou mímetro, como voltímetro e assim por diante. Temos de forma analógica, um ponteiro, ao ponteiro, e digital. Os números já direto para você, certo? Então, o amperímetro vai medir a corrente elétrica, né? Ele deve colocar o amperímetro em série, sempre em série. O voltímetro, a tensão, colocar sempre em paralelo com o lugar que você quer medir. O galvanômetro pode medir corrente elétrica de baixa intensidade ou de potencial elétrico entre dois pontos também, tá? E o ohmímetro mede a resistência elétrica. Ao multímetro digital, né? Esse é um galvanômetro, na verdade, chamado de multímetro analógico, em oposição aos multímetros digitais, possui um mostrador de cristal líquido. Agora vamos falar da potência elétrica. Sabe que a potência é a capacidade que o corpo tem da energia elétrica de realizar trabalho, né? Então, potência elétrica e resistores elétricos. Ó, potência elétrica pode ser definida como um trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Os resistores são dispositivos elétricos que, na corrente elétrica que recebe energia elétrica e transforma energia térmica em calor, efeito Joule, né? Então ele vai dissipar a energia elétrica em forma de energia térmica. Temos esse PRI ao quadrado, podemos utilizar PU ao quadrado sobre R, ou também o PIU, né? P e U também. Pode utilizar isso aqui, tá? P potência, R resistência e corrente U tensão. Os eletrodomésticos e motores que nós temos aqueles que são receptores, na verdade, tem as suas tensões, as mostras aí, né? E os motores são geradores de energia, são motores, desenvolvem, transformam outra energia em energia elétrica, e o receptor transforma energia elétrica em outro tipo de energia, né? Aí as usinas hidrelétricas, né? E assim por diante. Bem fácil, bem simples essa parte aí. O que importa é aquela equação lá. Geradores e receptores, parte 1. Nós temos geradores elétricos, parte 1 fala de geradores, na verdade. O dínamo da bicicleta, muito importante, esse que nós temos aqui. Ele é um gerador de corrente contínua, utilizado na bicicleta, né? E transforma a energia mecânica do pneu que está girando em energia elétrica, então é um gerador, certo? A equação do gerador, nós sabemos que é a força eletromotriz menos o que tiver dentro dele, R vezes I, tá? Então, U é a tensão sobre o sistema, né, dada em volts. A força eletromotriz não é a força, é uma tensão, na verdade, também dada em volts, é uma tensão, apesar do nome de ser força eletromotriz. Resistência interna, o Rzinho, nós sabemos, e o I, dado em ohms, e o I é a corrente elétrica, dado em amperes. Nós sabemos que a medida de corrente elétrica é amperes, certo? Observando a equação do gerador real, nós temos uma equação de reta sempre crescente, decrescente, desculpa, sempre decrescente por causa do menos, né? Então, é a força eletromotriz menos, como por ser menos, ela é decrescente sempre decrescente,
por ter esse sinal de menos aqui, vai sempre diminuindo o valor. A corrente ICC, de curto-circuito, é a máxima corrente que pode ter dentro do gerador, tá? E quando não tiver o sistema aberto, nós temos a força eletromotriz máxima. As tensões variam aqui até chegar a zero. Na corrente curto-circuito não há tensão mais, vai diminuindo com o passar do tempo. Conforme a corrente aumenta, a tensão diminui no próprio gerador. Quando o I igual a zero, nós temos o igual a I. O circuito está aberto, não está ligado a nada, não está funcionando, né? Então, a maior tensão que está nele. Quando o U é zero, é porque nós temos uma corrente de curto-circuito. O U, a tensão core é zero, é ter uma corrente de curto-circuito. É a maior corrente que pode ter neste equipamento, tá? Aí a tensão vai ser nula e a corrente vai ser máxima, tá bom? Corrente curto-circuito é tensão, sempre tensão sobre resistência. A tensão, a força eletromotriz máxima sobre a resistência interna que não muda, tá? Então, fica simples aí. Vamos ver agora sobre o receptor, que nós falamos de gerador, né? O receptor ele é o inverso do gerador. O gerador pega uma energia e transforma em energia elétrica. O receptor pega energia elétrica e transforma em outra energia, certo? Olha, a energia elétrica chega no receptor, uma parte é dissipada, é perdida, no gerador também perde uma parte, por isso que ele entrega menos para o circuito, e aqui o receptor perde uma parte também, então ele precisa de um pouco mais. Aqui ele precisa para funcionar, mas é que vai perder dentro do circuito, certo? Aí agora é mais, né? A diferença daqui, ó, no sinal, tá? A DDP oferecida pelo receptor, a força contra-eletromotriz, que agora ela é para fazer trabalhar, né? A DDP dissipada pela resistência interna, em forma de calor, nós temos ali. A curva característica do receptor, como ali é mais, nós temos uma curva, na verdade, crescente. Lá no gerador é uma curva decrescente. Aqui a curva é crescente, ok? Ela é de primeiro grau, né? Então, sendo de primeiro grau, é uma reta. Bem simples. O ponto da F100, que o I é igual a zero, quando não passa nele, depois você tem que aumentar. Passando a corrente, tem que aumentar a tensão. Aí, ó, o carro elétrico sendo abastecido, a bateria, né? A britadeira, furadeira, um carrinho em Marte aí, o jipinho, que realmente precisa disso aí. Então, pessoal, olha bem. Nós vimos aí que esses assuntos que nós escolhemos para você, que são circuitos elétricos, o circuito pode ser colocado em série, pode ser colocado em paralelo ou ser em misto, a mistura dos dois. Quando está em série, você tem as equações bem simplesinhas. Vai lá, resistência em série, só somar que encontra a resistência equivalente do circuito. A corrente é a mesma em todos os circuitos, são todos iguais. Achou uma, achou qualquer outra que você queira ali. A tensão, no caso aí da tensão, tem que somar as tensões para dar a tensão total que aquele circuito precisa. O paralelo, as tensões que são iguais agora. E aí você tem a soma das correntes, cada uma vai passar de maneira diferente ou não, depende do resistor, se maior ou menor, e você vai ter uma resistência equivalente, onde o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. Senão não funciona o cálculo, né? E aí, nesse caso, a tensão é igual e as correntes que são somadas, tá? No misto, você utiliza a lei dos nós, a lei das malhas de Kirchhoff, e aí você sabe que tem os aparelhos que tem a potência elétrica medida, né? Uma medida, por exemplo, da quantidade que a energia elétrica está realizando trabalho, transformando a energia elétrica em outro tipo de energia, certo? E aí você tem os geradores e receptores. Os geradores, na verdade, eles têm o quê? Eles têm a capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. E os receptores transformar a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Então, vão lá, façam a avaliação de vocês e mostrem o quanto que vocês estão afiados para a avaliação.